Olá, você que está aí, sentado aí na sua sala, você que está aí diante do seu computador, você que está aí No celular. no celular. No celular. Esse é seu Hiperlinkados na sua 4ª temporada. É isso aí. Já somos amigos de longa data, mas tem gente ainda que jamais mandou um alô para nós. Eu fico impressionado. Ninguém. Tem gente que não impressionado. mandou. E eu não tô falando dos que não gostam, porque os que não gostam, ok. Mas tem gente que tá gostando, que tá aqui, que Vem, ele não escreve não lá nas redes escreve. sociais. Não escreve. Escreve lá os endereços aparecendo aí pra você. É simples. Digita hiperlinkado que acha. Exatamente. Acha. E- Acha aí e acha mais coisas. Você quer estudar a Bíblia, que quer se aprofundar, você tem biblia.com.br, onde você encontra lá estudos bíblicos, você encontra uma versão de uma Bíblia para você utilizar, biblia.com.br. É isso aí. Muito bem, Júnior, estamos de volta para continuar onde paramos. De onde paramos? Continuar de onde paramos. E toda vez que a gente continua de onde paramos, a gente tem que lembrar o pessoal que está lá no YouTube, o vídeo Anterior. para você assistir o que a gente estava falando até aqui, que é bem interessante. Se você pegar agora o bonde andando, vai dar para entender, mas vai no vídeo anterior, que vai ajudar você a entender. Estamos estudando Romanos 6, Júnior. Romanos 6, Romanos 6. falando da graça. Falando da graça, aproveitando essa oportunidade que a gente tem de comemorar 500 anos da Reforma Protestante. Opa, Né? é isso aí. Então nós já estudamos algumas coisas. Uma, que o pecado está na minha carne, ele não sai de mim. Sim. Não sai. Embora ele não saia, eu posso ter a morte de Cristo como esperança e solução para os meus pecados. Sim, exatamente. E, desta forma, me considerar vivo em Cristo Jesus. E se eu me considero vivo em Cristo Jesus, você tem nova oportunidade de vida. Então, para que viver a vida antiga? Exatamente. E aí a gente descobre que a gente está preso nesse corpo ainda, né? Como é que eu vou me livrar de mim mesmo? Não dá. Não dá. Então, enquanto eu estou com esse corpo aqui, eu ainda estou preso no problema da carne, Sim. que a carne me traz. Sim. Só que Cristo me liberta para a salvação, mesmo eu ainda tendo esse problema para resolver. Diego, no programa passado você falou que a graça é controversa porque ela vai contra a nossa natureza. Isso. Porque a nossa natureza exige um Deus que fica apontando os defeitos. Sim, a nossa natureza exige isso mesmo. A nossa natureza exige um Deus que fala assim, ó, olha como é que você está errado. É. Para com isso. Porque a gente foi criado assim, porque a gente vive assim, porque parece que o certo é quando aponta o erro. É, porque a gente gosta de apontar também, né? Porque a gente aponta também. Como a gente gosta de apontar, a gente quer ter um Deus que ele é justo com os outros. É, Com os outros. isso. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Quando eu brigo com um, esse um espera que eu brigue com o outro. Ah, é? É, porque ele fala só comigo. Sim, é nossa natureza. Tá aí o nosso problema. É, e foi difícil porque um tem 7 anos, mas o outro tem 3. Certo. Então não dá pra brigar com o que tem 3 igual eu brigo com quem tem Certo. 7. Quando eu falo brigar, é chamar atenção ali e tal. É diferente. E agora o maior fica esperando o outro crescer pra poder Receber a ser ajuda. igual. Fala, agora já pode falar com ele. Porque a gente quer alguém que aponte. Porque quando a gente é firme, o pai que é firme, que repreende o filho, a gente fala assim, isso que é pai, que dá educação. Então na nossa cultura, a firmeza é louvada. Sim, e o mérito confunde a nossa cabeça. Por exemplo, Júnior, a gente olha para alguém que tem grandes defeitos, muito maiores que os meus, né? A gente sempre vê os defeitos dos outros maiores que os nossos. Daí a gente fala assim, esse cara aí tem que ser corrigido, consertado. E eu fico esperando que Deus seja esse promotor do conserto, da correção do outro. Mas não a minha correção, não. Não. Só do outro. Então, por exemplo, se eu ouço a história, Não, eu até às vezes quero a minha correção, mas se corrigiu a mim, vai corrigir todo mundo. também tem essa. Mas se eu ouço a história de um cara que é um pecadorzão daqueles que conta história, sabe? Que Sei. fez, aconteceu, tal, não sei o quê. E aí, ele fala que se converteu, o que a gente espera desse cara? Que ele saia de A e vá para Z. Z. Exatamente. Outra pessoa. E se ele não for de A para Z, eu não aceito a conversão dele. Ah, porque a gente fala assim, ó, se converteu, converteu.
Se converteu, ele tem que ficar bonitinho na foto, do jeito que eu espero, minha expectativa sobre ele. Mas a gente já viu semana passada que o pecado está na carne, não sai. Exatamente. Se... Tá aqui. Não foi eu que falei. Foi Paulo que falou. Paulo que falou. Tá E na tem carne. mais. Não Sabe sai. por que Deus não repreende assim, desse jeito, o tempo todo? Porque o pecado está na carne, ele sabe. Sim. Entendeu? Sim. Então Deus não vai ficar cutucando, porque ele sabe que não adianta, tá na carne. Sim. É preciso uma transformação física na glorificação. A gente faz coisa errada até quando a gente quer fazer coisa certa. Então Deus não faz assim, porque ele seria injusto fazendo assim. Eu até me lembro de um exemplo que a gente deu aqui, que eu vou repetir de novo, que é aquela frase do texto bíblico que diz assim, que nossas justiça são como trapos de imundícia. Ou seja, até quando eu acerto, eu erro. A minha justiça é um trapo de imundícia. Então é mais ou menos assim, ó. Pensa num trapo sujo, um pano bem sujão, bem sujão. E aí a justiça é você tentar corrigir o erro, né? Uhum. Então você pega o pano sujo e tenta limpar alguma coisa. O que vai acontecer? É a minha justiça. Deus está Estou falando assim, ó. tentando, pegando meu trapo de imundícia e eu estou agora... Tentando limpar alguma outra coisa. Exatamente. Vai ficar pior do que estava até. Né? Vai sujar mais. Suja mais. Então é Deus falando assim, olha, quando vocês tentam consertar, vocês só estão piorando. Então não mexe. Porque é de vocês. Não mexe, É de vocês são sujos. É de vocês. Deus, ele sabe disso e por isso ele acha uma solução fora disso, que contorna isso. Que é disso que se trata o Evangelho. Se eu deixar o camarada se ajeitar para poder ser salvo, não vai salvar ninguém. Uhum. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de arrumar a salvação para ele, e aí, porque ele foi salvo num amor extremo, ele vai ter o desejo de mudar quem ele é. Não vai conseguir, mas vai querer. Vai querer. Querer tá bom para mim. Querer tá bom. Porque aí o que ele não consegue, eu vou conseguir para ele. Aí no dia que eu voltar, eu faço aí. Exatamente. Porque Deus não pode convencer a gente de fazer a sua vontade. Isso ele não pode, porque ele nos deu liberdade. Ok. Isso é um jeito de Deus. É uma característica dele. Uma característica dele. Um atributo dele. Exatamente. Ele nos deixa livres. Isso. Então ele não pode pegar a gente e obrigar a gente a fazer a vontade dele. Ele não vai fazer isso porque é a característica dele, certo? Entendi. Mas... Ele pode convencer. Então essa é a única coisa que ele não pode fazer. Ele não pode porque não quer. Ele não pode porque ele não quer. É um atributo dele, não porque ele não tem capacidade. A partir do momento que eu quero, e eu falo, não, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Aí ele fala, opa, então deixa comigo que agora eu vou te ajudar a fazer isso acontecer. Uhum. Porque sozinho você não vai conseguir. Porque a sua natureza, ela está com problema. Ok. Ok? Aí o que ele faz? Por Ele isso, morde. inclusive por isso que ele vem, né, gente? É. Ele vem aqui resolver isso, senão ele tinha mandado o outro resolver. Então, aí, como é que ele resolve? Ele não resolve assim, vou te ensinar como é que faz. Eu vim para ensinar vocês, junta todo mundo aqui e vou ensinar, tem que ser Faz assim, assim, eu tô faz lá assim, vigiando. faz assim, faz Esses assim. anjos tudo tem aqui, eles estão tudo com a régua na mão, eles vão medir vocês aqui. E é assim, então fica ligado. Não, ele não vem fazer isso. Não, ele vem e fala assim, vou te ajudar. Você não quer mudar? Vou morrer. Morri. Tá pago. Não vou errar nada e vou morrer no seu lugar. Tá pago o preço. Exatamente. Mas agora eu continuo na minha carne. Ele falou, continua. Continua. Mas, ó, considerai-vos, lembrando do último episódio? Considerai-vos. Considerai-vos mortos para o pecado, verso 11, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ó, por causa dele. Exatamente. Aí vem o verso 12, agora a gente vai continuar aqui. Diz assim no verso Romanos 12. 6,12. Romanos 6,12, verdade, bem lembrado. Opa! Lê aí, Júnior. Romanos 6,12 diz assim, não reine, portanto, por causa de tudo isso que a gente está falando, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Eu tenho notado aqui que as paixões continuam presentes. Isso, você vê? Ele está falando assim, ele está mandando você não obedecer às suas paixões, mas elas estão lá ainda. Elas estão lá. Exatamente. Continua, lê o verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Ele está dizendo assim, ó, não reine o pecado. O que um rei faz, Júnior? Governa, Governa, manda, manda. domina. Que poder eu tenho contra o rei, né? Não, ele fica do jeito que ele quer. Do jeito que o rei quer. Ele está dizendo assim, ó, não... Agora que vocês são mortos para o pecado,
Não deixe o pecado reinar. Não quer dizer que ele não está presente. Não deixe o pecado dominar, Não deixe governar, ele, não deixe ele dominar. fazer do jeito que ele quer. Não sejam obedientes a ele. Sejam desobedientes a ele. Ele vai estar aí, mas ele vai mandar e você vai desobedecer. Ele está aí. Ele está aí. E aí ele tem o verso 13 que é muito interessante. Fala assim, ó, não ofereçais o vosso corpo Ao pecado. ao pecado. Então ele está dizendo o quê aqui? Que a partir do momento que a gente é salvo em Cristo Jesus e entende essa salvação, a gente vive voluntariamente para fazer a vontade de Deus. Não quer dizer que de vez em quando eu não vou escorregar. Mas toda vez que eu escorrego, é involuntário. Ou eu não estou querendo. Não estou querendo. Eu não quero obedecer essa vontade. Mas deu tem a minha errado. natureza. Deu errado, está na minha natureza. Falhei. Então, o que o texto está falando é o seguinte, troca o domínio. Não tem como você ficar perfeito sem pecar, mas você tem como falar assim, ó, isso aqui eu não quero, isso eu não desejo, isso eu não vou fazer, eu vou tentar outra coisa. Eu vou lutar contra esse rei, eu vou lutar contra essa paixão. Diego, nós estamos falando aqui de característica do que você vai seguir na sua vida. Você vai seguir a sua própria vontade, os seus desejos, porque dizem que se eu desejo, eu tenho que seguir. Ah, é isso, e o mundo adora falar isso aí. Digo, porque essa não é culpa minha. Não é culpa minha. Os caras põem filme, Eu música. sou assim, eu sou assim. Ouve a voz do seu coração. Não, eu sou assim, não tem jeito, você tem que me aceitar assim. É isso. E tal. É. Então eu não estou falando nada contra nada. Eu só estou dizendo que cristianismo É a subversão desse pensamento. é eu não querer seguir a minha natureza. Exatamente. É isso que é cristianismo. Exatamente. Então, fala, mas o cristianismo então pode isso, não pode aquilo? Eu não gosto do cristianismo porque não pode nada. Não estamos falando de pode, não pode. Estamos falando de mudança de natureza. Novidade de vida. Novidade de vida. Quem é que você vai deixar reinar? Então, cristianismo é isso. Você vai para um lado, a sua natureza, o seu ser, a sua carne, que é outra coisa. Puxa para o outro. Então, o cristianismo é você ir para o outro lado. Por que Deus faz isso comigo? Porque Ele é mau? Porque aqui estamos falando de pecado. Não, Sim. porque o pecado vai te matar. Exatamente. Ele vai te matar. Não é que Deus é mau, que fica fazendo teste com você para ver se você consegue fazer isso ou consegue fazer aquilo, até onde você vai. Não é isso que Deus está fazendo. Ele está te salvando da morte. Exatamente. Então, assim, ó, vou usar aqui a telinha do celular, do computador aqui para fazer o exemplo, tá? Você andava para cá, para sua vontade. Você queria fazer a sua vontade. Está de acordo com a sua característica. Isso, minha característica, minha natureza, meu coração. Aí caía de vez em Você quando. gosta de banana e é banana que você come. Vinha, cometia vários erros, caía, levantava, vinha, essa é a minha direção. Quando eu conheci Jesus, eu mudei de direção. E agora eu tenho que andar para cá. Eu não gostava de laranja, mas Isso. agora eu vou na laranja. Agora eu estou em outra direção. Eu não vou voluntariamente para lá mais. Eu vou voluntariamente para cá, porque aqui está o meu Salvador. Mas o meu gosto continua para cá. É isso, de vez em quando eu vou cair aqui Minha também. natureza continua para cá. Vou cair, vou dar umas caidinhas aqui também. Mas eu continuo indo para lá. Para que lado você está apontado? Estou apontado para onde? Estou direcionado para onde? Paulo está falando assim, a minha direção é o Senhor, a minha direção é Cristo Jesus. É a novidade de vida, é andar diferente, é ser outro. E é por isso que eu brigo com as minhas paixões, para não ser obediente a elas. E eu não vou deixar o pecado reinar em mim. E nem vou ficar oferecendo, olha só. Porque antes eu oferecia. Oferecia. Quando eu não conhecia Jesus, eu me oferecia para o pecado. Eu quero, o pessoal faço. chamava o pecado e falava, eu vou. Eu vou, organizava. eu quero, eu faço. Vamos fazer aqui eu o tenho esquema. vontade, eu faço. Exatamente. Eu era proativo em favor do pecado. Agora eu sou reativo, no sentido de que eu não quero e eu vou reagir contra. Mas só vai funcionar se tiver Cristo na equação. Exatamente. Porque sem Cristo na equação é árido, É. seco. É a tentativa meritocrática vazia. Eu tenho que ser diferente do que eu sou. É. Então você tem que entender toda a essência do Evangelho, quem é Cristo, o que está acontecendo. Você está indo por amor, você não está indo por regra de lei. Porque quando você ama, você faz coisas contrárias à sua natureza. Sim. Exatamente. Só assim. Você faz. Só assim. Você faz. Você tem outra motivação. Você pode se convencer à vontade de que tem que fazer o bem para o próximo, porque isso é lindo, é maravilhoso, é de Deus e etc. O dia que você estiver com dificuldade na sua vida, que você estiver passando fome, que você estiver com alguma situação, que a sua vida for posta em risco, aí a gente vai ver se você vai seguir essa regrinha, a não ser que você ame de coração a Cristo Jesus. Você não vai ter. O ser humano não consegue manter o discurso mais bonito que seja. Não consegue. Ele não consegue. É só por Cristo que a gente consegue fazer o que é certo. E eu vou dar um exemplo simples. Você que está aí na faculdade, você desiste de ir num lugar que você queria ir para estudar. Por que você faz isso? Porque
Porque você tem um objetivo, você tem um foco, você tem um rumo, você tem um amor a essa profissão, a essa causa, a isso que você quer ser. Aí você vai. Você faz coisas contrárias à sua natureza. Então, o cristianismo é isso. Ele me ensina a ir para o meu foco, para o meu rumo, para onde eu vou me dar melhor. Mesmo que com isso eu tenha que driblar, não deixar reinar o pecado que mora, que está aqui. Tá aqui. E para provar que tudo que a gente está falando aqui não é uma leitura do texto, a gente vai usar o princípio que a gente tem usado e ensinado. Lê um pouquinho antes, um pouquinho Depois? Depois, vê o verso seguinte, o verso 14, está dizendo o quê? Está dizendo porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Da graça. Agora, eu não faço mais as coisas porque a lei manda. Eu faço as coisas porque eu amo o Senhor que me salvou. Perceba que eu não deixei de fazer o que eu tinha que fazer. Não. Eu continuo fazendo o que eu tinha que fazer. Eu não virei um pecador largado, né? Sim. Eu não ofereço minha vida ao pecado. Não, eu continuo lutando para fazer a vontade de Deus. Só que agora a motivação é outra, Júnior. É outra motivação. Eu não sou motivado pelo mérito, eu não sou motivado pelas regras, eu sou motivado pelo amor de Cristo, pela graça que já veio a mim, pela graça que é da parte dele para mim, eu não faço nada, é ele que fez. Então ele me amou primeiro. E aí, porque ele me amou primeiro, eu agora não aceito mais o domínio do pecado da minha vida. Entendi. Só vou fazer um parênteses aqui no texto do verso 14, que é um texto bem famoso, que vocês não estão debaixo da lei e sim da graça, Certo. é usado por um outro lado para dizer que a lei também Foi abolida. esquece, porque a gente está agora debaixo da graça. Mas essa expressão debaixo da graça, ela é melhor explicada em Gálatas 5, 18. Então vamos aplicar agora o segundo princípio, que é ler. O primeiro é ler antes e depois do texto, e o segundo é procurar outros lugares da Bíblia que falam do mesmo assunto. Do mesmo assunto. O próprio Paulo diz assim, ó, mas se sois guiados pelo Espírito, e aqui é o Espírito Santo, não estáis sob a lei. Então, quem está sob a lei, sob ou debaixo da lei, Sim. é quem não é guiado pelo Espírito. Perfeito. Quem é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei. Aqui ele está falando da condenação da lei. Debaixo da condenação da lei. Aqui não estamos falando de se deve fazer ou não. Porque ele já acabou de dizer que você deve fazer. Mas você não está mais debaixo da condenação do seu João da padaria. Certo, isso aí. Né? Seu João da Padaria estava no episódio anterior. No episódio anterior. Você não está mais debaixo da condenação. Certo. E sim debaixo da graça. Agora eu posso ir na padaria de novo. Sim, Porque pagaram minha dívida. exatamente. Pagaram minha dívida. E agora eu vou chegar na padaria e eu não vou ficar devendo de novo. Sim. Que seria agora esquecer da lei, né? Então Paulo está deixando claramente que falou, não estou falando disso não. É vocês que não estão entendendo. Porque a gente acha que é ou uma coisa ou outra. Não é ou uma coisa ou outra. Não é assim, você paga minha dívida e eu também não pago nunca mais ninguém. Tanto não é uma coisa ou outra, que ele está dizendo assim, considerai-vos mortos para o pecado sem estar morto de verdade. Sem amor de verdade. Então não é binário, uma coisa ou outra. Não. Ou graça ou lei. Você vai trabalhar isso aí achando um ponto de equilíbrio que é inverso à nossa natureza. Isso mesmo. Olha só, então, exatamente. Então, vou ler de novo o verso 14 aqui. Pode ler de novo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, embora ele esteja aí, no seu corpo, na sua carne. Por que ele não terá domínio? Porque vocês não estão debaixo da condenação da lei. Porque eu morri por vocês. Vocês estão debaixo da guarda-chuva agora da graça, do meu amor. Então, agora, o pecado não tem domínio sobre vocês. Ele não reina. Exatamente. Não reina, ele não tem a prioridade na sua vida. Então, Júnior, o capítulo 6 continua, ele vai até o verso 23. Mas até aqui deu para a gente entender o que Paulo estava tentando fazer. Em nos ensinar a trabalhar essa cognição, para a gente entender como é que a graça funciona, sem jogar fora nem a lei e nem viver uma vida de pecado. E perceba que a gente fez isso só lendo aqui. Só lemos. A gente leu. Só lemos. Você usou um recurso agora de um outro texto, só para deixar mais claro o verso 14, mas já estava tudo aqui. Já estava tudo aqui. Certo? Estava tudo aqui já rodeando o capítulo 6. Só usar esse recurso por causa de dúvidas que surgem Claro, no nosso dia a dia. Claro, para resolver os problemas.
das dúvidas. Mas aí é o seguinte, vamos continuar rodeando aqui. Vamos. Não vai dar tempo da gente ler verso por verso, infelizmente. Então nós vamos passar para o capítulo 7, que ainda está tratando do mesmo assunto, é a mesma perícope. Ele está continuando. Isso. E aqui no capítulo 7, no verso 14 em diante, tem um texto que é muito conhecido de Paulo. E nesse texto aqui você vai ver bem claramente que quando ele fala de morrer para o pecado, ele não está falando de deixar de pecar. Ele está falando de tudo aquilo que a gente explicou no último programa. Isso vai ficar patente exatamente pelo que ele mesmo diz de si mesmo. Foi um excelente testemunho que ele deu para a gente, ajudou muito. Graças a Deus. Sim. Que está aí no verso 14 em diante do capítulo 7. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo está dando testemunho de que ele é carnal. Ele sabe disso. Exatamente. O espírito, né, a lei é espiritual, mas a gente é carnal. Vendido à escravidão do pecado. Vendido. Quer dizer, então eu ainda continuo escravo dele, só que agora eu sou um escravo rebelde. Eu entendi. Entendeu? Eu continuo escravo do pecado. Sim, está aqui ainda. Aqui e eu é não consigo me disso libertar. que ele vai falar nos versos seguintes. Continua lendo. Não dá. E ele continua no verso 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha isso. Então aqui Paulo está dando um testemunho. Ele está dando testemunho. Ele está dizendo, gente, eu não consigo, eu faço coisa errada que nem você. Que nem você. Eu não faço o que eu prefiro. O que eu preferia fazer era outra coisa. A minha vontade, o meu desejo era outro. Ô, Diego, é sensacional estar escrito isso aqui. É sensacional. Ele está dizendo assim, ó, eu não consigo. Não consigo. Eu faço o que... Eu não faço o que eu prefiro. E sim o que detesto. Verso 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, só para você ter uma ideia do que ele está dizendo aqui, ó, você que está aí agora na sua casa, se agora Deus te desse uma chave, falasse assim, filho, essa chave aqui, se você virar ela, você não vai pecar nunca mais na sua vida. Eu pergunto para você, você viraria essa chave e jogaria lá fora? Ó. Faça essa autoavaliação, você faria isso? Se você faria isso, você, como Paulo e todos aqueles que são salvos pela graça, você não quer fazer o mal, você não quer pecar. Se houvesse essa opção, a gente iria aceitar ela. Eu não quero mais. Se viesse um contrato para assinar, nunca mais você vai Tira pecar. a vontade. Assina aqui. Ô, meu Deus do céu, me dá que eu quero assinar agora. A vontade vai sair de você. Mas não existe isso, Júnior. Não existe esse contrato, não existe como isso acontecer. Então ele está preso. Está preso. E é disso que Paulo está falando. Eu faço o que eu detesto. Eu odeio o que eu fiz. Eu odeio. Eu não devia ter feito. Eu não queria ter feito. Mas eu acabei fazendo por causa dessa miséria, dessa lei que está aqui, dessa carne. Paulo está contando isso na nossa cara. Tá revelando isso para nós. Está revelando isso. Tá se abrindo para nós. Exato. E aí ele continua dizendo, ora, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Que eu mesmo eu não queria. Está na minha carne o pecado. Verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, Fala de novo. Ó. não habita bem nenhum. Até quando eu faço justiça, eu faço errado. Pois o querer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Ele falou, eu quero. Essa decisão tem. Essa decisão eu tomo. E eu sei que você que está assistindo aí conhece Jesus Cristo, você tomou também essa decisão. Eu tomei essa decisão. Mas efetuar esse poder a gente não tem. E aí ele lê o verso 19 aí. Ele fala isso no verso 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Repete isso de novo. Ele está contando de novo. E aí ele repete a mesma ideia de novo, né? 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Estou te explicando. Isso. Ele é redundante ainda, para você entender que é esse o Estou problema. falando. Verso 22. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Eu quero fazer a vontade dele. Eu quero. Mudei. Mas vejo nos meus membros, no meu corpo aqui, meus dedos, meus olhos, minha boca, outra lei que, guerreando contra a minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa Só morte? que me tira desse corpo, que me leva para a morte. Alguém me tira desse Eu não consigo negócio. sair desse corpo. Eu quero a chave que vira, que não vai dar nunca mais. Quando ele faz essa pergunta, quando você fala assim, não dá. Ele fala assim, ó, o pecado está aqui, eu não consigo. Ele responde no verso 25.
Ele responde. Ele fala assim, ó, quem vai me livrar? É uma pergunta. É quem Quem me livra disso me aqui? tira desse corpo? E aí olha o que ele fala. No verso 25. Porque ele está tratando do nosso problema. É. A gente, mesmo sabendo que a salvação é pela graça, que a gente tem que se considerar morto por pecado, a gente vive com esse negócio Ele aqui. está sendo bem realista, ele está contando bem certinho aqui. Quem vai me livrar disso? Resposta no verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que ele fala essa frase, né? É para te deixar num outro estado de vida. Ele para dar esperança, ele para dar alegria. Ele fala assim, ó, eu sei quem você é. Tá frustrado? Tá frustrado? Eu também tô, Paulo também estava. Você não consegue? Você está tentando. Eu me lembro, Júnior, eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas eu me lembro uma vez, com 7 anos de idade, minha mãe me pegou chorando atrás da porta do meu quarto. Uhum. E aí, como eu nasci na igreja, então eu estou desde cedinho ouvindo as histórias da Bíblia, e eu fiquei analisando a minha vida, eu tentava todo dia não pecar. Uhum. Certo? Você estava lá na luta. Eu estava lutando todo dia. E depois de um maior tempão, com 7 anos de idade, chegou um momento que eu falei assim, não dá, eu não consigo. Todo dia eu cometo pecado. Todo dia eu erro. E eu me desesperei. Falei assim, não vou para o céu. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, está desesperado, está querendo não errar nunca mais, né? Você não vai conseguir. Porque você é escravo da carne, do pecado. Mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. É uma notícia de alegria, cara. Lembrei de Salmo 103, verso 14, que diz assim, ó, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, a graça de Cristo, ela não está aqui só para ser usada como uma palavra ou de frase de efeito na igreja. Ela está sendo revelada a nós pela sua palavra para que a gente tenha alegria de viver em Cristo Jesus. Amém, amém. Que a gente vive em novidade de vida. E toda vez que a gente estiver nos degladiando com o pecado, quando ele nos arrastar para baixo, a gente lembra de uma coisa. Maior do que o nosso pecado é a graça de Jesus Cristo, porque ela sempre superabunda sobre o pecado. E não há nenhuma condenação, zero, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você.